Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como prometido, lá depois da escolha no Stories, sobre qual tema nós deveríamos falar sobre direito penal, a escolha de vocês, pela grande maioria pelo menos, foi falar sobre como atuar em uma delegacia de polícia, seja ela no âmbito estadual, na delegacia de polícia civil, ou seja numa delegacia da Polícia Federal. O que eu devo fazer? Como é que eu devo atuar? Quais são as falas que eu devo tentar fazer na hora? Como eu devo me portar? São coisas que, principalmente para quem está iniciando na carreira jurídica como advogado, principalmente aqueles que escolhem a área penal, quando se colocam à disposição para atender diligências em delegacias, acompanhar oitivas, sempre corre essa dúvida, não é verdade? Então, antes de falar sobre esse tema, vou pedir para que você se inscreva lá no canal no YouTube, onde esse vídeo também vai estar. Também curta a minha página no Facebook, Dr. Mar Muniz, e aqui no Instagram, siga, também curta e comente com seus amigos sobre esse tema que é muito importante para quem quer começar a advogar na área penal. E antes de falar sobre todas as formas que você deve atuar, principalmente no início da carreira como advogado na área penal, logo, antes de terminar o vídeo, eu vou contar uma história que hoje para mim ela é cômica, mas no começo da minha carreira, olha, passei por maus bocados por causa dessa situação. Vamos lá, pessoal, falando da primeira dica que eu acho importantíssimo que você tenha em mente quando você vai atuar nas diligências das delegacias. Seu cliente foi intimado, seja para uma delegacia federal ou seja para uma delegacia no âmbito estadual, uma delegacia da Polícia Civil. Ele foi intimado para que ele comparecesse e que ele fosse ouvido. Tá lá, intimação, fulano de tal, compareça na delegacia para prestar esclarecimentos tal dia e tal hora. O que você deve fazer? Não ir com o seu cliente naquele mesmo dia, ou não ir só na delegacia justamente no momento que o seu cliente vai ser ouvido. Vá na delegacia dias antes, horas antes e tente ter acesso ao inquérito. Veja do que se trata de fato o inquérito, ou então o boletim de ocorrência, ou então o motivo pelo qual o seu cliente está sendo intimado a comparecer na delegacia. Por que isso? Porque quando você for com seu cliente sem ter acesso a nada, chega lá, lindo, bonitão, senta, você, doutora, advogada, toda bem arrumada, senta lá para falar com o escrivão para o seu cliente ser ouvido, o escrivão começa a falar algumas coisas, fazer algumas perguntas, que o seu cliente vai ficar totalmente embaraçado, porque não sabia nem do que se tratava em regra, e você vai ficar mais perdido que segue em tiroteio e não vai conseguir fazer uma atuação adequada, não vai conseguir ter estudado minimamente o tema pelo qual o seu cliente vai ter que responder naquele momento. Então, a primeira dica e fundamental, a dica fundamental é que assim que o seu cliente receber uma intimação, vá até a delegacia. Antes, sozinho, peça para ter acesso aos autos, para ter acesso ao inquérito, debruce sobre os autos, leia ele inteiro, veja todos os detalhes, tente tomar nota se precisar, olha, tem isso, tem aquilo outro, e aí você vai até o seu cliente depois, cria a estratégia melhor, porque às vezes seu cliente nem tem culpa de nada, você vai atuar da melhor forma possível, mas o nervosismo pode prejudicar o seu cliente naquele momento. Então, com você sabendo do que se trata e passando com seu cliente uma estratégia, uma conversa anterior, para que ele se lembre dos fatos, ele consiga desenhar na cabeça dele o momento exato do que tudo aconteceu, tenha certeza que isso vai auxiliar e muito na sua atuação naquele exato momento como advogado. Perfeito? Então, sempre vá antes, dê uma lida no inquérito antes de levar o seu cliente na delegacia. Segundo ponto importante para o colega advogado e a colega advogada para atuação em delegacias. Tenha sempre no seu bolso, na sua bolsa, na sua pasta, o Estatuto da Advocacia com você. A lei federal que protege as prerrogativas do advogado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Tem delegados, tem delegadas, tem escrivão, tem pessoas na delegacia, funcionários das delegacias, que quando estão diante da situação com o advogado, ele se sente no direito,
Isso são exceções, tá? A grande maioria são bons conhecedores do direito, são pessoas realmente que têm um conteúdo jurídico adequado e sabem muito bem como lidar com a situação. Mas se você se deparar com pessoas com conhecimento um pouco nebuloso, ou então com pouco conhecimento sobre esse ato, vai falar para você assim: ah, doutor, o senhor não tem procuração aqui nos autos, só vou deixar o senhor ver o processo, o inquérito, quando o senhor juntar procuração. Doutor, eu só vou deixar o senhor ter acesso depois que eu conseguir ouvir o seu cliente. Acontece, viu, gente? Infelizmente acontece isso. Só que interessante, o artigo 7º da Lei Federal, que protege o advogado, o Estatuto da Advocacia, deixa muito claro que é direito do advogado ter acesso a um inquérito penal sem ter procuração juntada. E além do mais, ele deixa bem claro esse artigo 7º da possibilidade do advogado tomar nota, tirar cópia, tirar foto dos atos do inquérito, para que a pessoa tenha ciência do que realmente vai constar do seu depoimento. Então é prerrogativa do advogado. Veja, isso nós estamos falando no caso do seu cliente ser intimado para prestar esclarecimento 2, 3 dias depois, ou naquele mesmo dia que ele foi intimado. Você pode ir até lá, mesmo sem procuração, e ter acesso ao inquérito. Claro, você vai falar de uma forma muito cordial, que também é um outro passo, ser cordial com as pessoas na delegacia. Aquele ambiente já por si só é um ambiente pesado, seja a delegacia da Polícia Civil ou seja a delegacia da Polícia Federal. Ali ninguém está com flores, ali de fato é um local onde atos pesados passam, crimes, o clima é pesado, as pessoas são tensas, as pessoas estão sempre em vigilância por estarem ali. Então a sua cordialidade também vai contar muito a forma que você vai ser tratado. Então, quando você chegar lá, se o investigador, se o escrivão que vai ouvir, colher o depoimento do seu cliente, falar: ah, doutor, o senhor não vai ter acesso aos autos, aqui é um inquérito, com cordialidade, com educação, com conhecimento jurídico, mostra a ele, fala: olha, eu entendo o seu posicionamento, mas a lei, ela é bem clara. Ela fala que eu posso ter acesso aos autos mesmo sem procuração. E eu vou ter acesso aos autos sem procuração, porque é meu direito como advogado. Se caso a coisa engrossar para um outro lado, o delegado fala: não, mas aqui quem manda sou eu não vou deixar você ter acesso aos autos, você pode ligar imediatamente na própria corregedoria da Polícia Civil ou da Polícia Federal, passar o número dos autos, o número do inquérito, explicar o que está acontecendo e pedir para que seja apurado os fatos. E também você pode ligar na OAB correspondente à subseção aonde está aquela delegacia. Então, se está na delegacia do interior, a delegacia do centro, você pode ligar para prerrogativas e pedir auxílio ao presidente da comissão de prerrogativas para que ele compareça se for necessário, ou que ele ligue lá na delegacia para que te auxilie a você ter acesso aos autos, porque é um direito do advogado conforme a prerrogativa. Perfeito? Falamos então da questão que o seu cliente foi intimado. Então você foi lá, teve acesso a essas informações, você pôde debruçar sobre o inquérito, leu todas as peças, tomou a cautela de ler tudo que estava lá, toda a iniciativa do delegado, todos os despachos do delegado, tudo que está constando, você vai até seu cliente, então você vai orientá-lo conforme o que está lá, você vai perguntar, você vai tentar evitar o máximo de novidades quando chegar naquele momento. Seu cliente senta para falar com o escrivão, porque em regra na Polícia Civil do Estado é sempre o escrivão que vai colher, muito difícil ser o delegado. Já na Polícia Federal é sempre o delegado, pelo menos todas que eu fui é sempre o delegado que faz a oitiva. Seu cliente senta lá, pelo nervosismo dele, seja lá qual for a situação, começa-se as perguntas. Olha, fulano, tal dia, tal hora, que aconteceu assim, assado. Seu cliente começa a se enrolar. Isso acontece, viu, gente? Mas acontece muito, mas muito. Seu cliente está seguro, totalmente dono de si quando fala com você e fala: não, eu tenho certeza do que eu vou falar lá na hora, porque não fiz, porque isso, porque aquilo. Quando chega na hora do depoimento, vira uma confusão. Essa pessoa entra num estado de nervosismo, começa uma tremedeira, que você olha para ela tá parecendo aquelas máquinas de lavar batendo mais do que sambódromo em época de carnaval.
tá uma tremedeira e ela começa a se enrolar no que ela está falando. Se você perceber que o seu cliente passou a se enrolar no que ele está falando, e que ele está começando a se prejudicar com a fala dele, levante, fale: doutor, excelência, digno delegado de polícia, digno escrivão, pela ordem, eu vou só pedir para que meu cliente fique em silêncio a partir de agora, porque não quero mais que ele continue o depoimento e nós vamos nos reservar ao direito constitucional dele ficar em silêncio nas próximas perguntas. Todo o direito. Faz todo o direito você fazer isso. O escrivão pode fazer caras e bocas, falar, mas isso vai prejudicar o seu cliente. O delegado fala, mas isso vai considerar que o seu cliente é culpado. Não. O silêncio não é interpretado de forma contrária ou prejudicial ao seu cliente. Fique tranquilo quanto a isso. Ele não pode ser levado, o silêncio do seu cliente naquele momento, como forma de prova contra ele, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Se você percebe que o depoimento do seu cliente está enveredando para uma situação bem mais complexa para ele, está começando a complicá-lo, você pode, com licença, meu querido, pode ficar quieto a partir de agora, não precisa mais falar, eu como seu advogado oriento o senhor a ficar em silêncio e se reservar ao direito de ficar calado. Olha, já fiz isso algumas vezes. Com certeza, vocês vão passar por aquela carona de bravo do delegado, por aquela cara de bravo do escrivão, mas infelizmente eles vão ter que se acalmar, constar isso no depoimento e ficar por isso mesmo. Ele não pode prejudicar o seu cliente por esse motivo. Então, começou a enveredar para uma situação mais complexa, pede para o seu cliente parar, porque às vezes é até o nervosismo. Quando ele tiver que repetir essas provas, e se tiver que repetir essas provas em juízo, você faz aí uma outra defesa um pouco mais elaborada, com mais tempo, o seu cliente mais preparado para falar, se precisar, para um juízo. Perfeito? E não é desmerecendo o delegado. Veja, essa situação você não está desmerecendo o escrivão quando você se reserva ao direito de ficar calado. Não, é porque justamente às vezes seu cliente não está preparado para dar o depoimento por qualquer motivo que o seja. E você, como advogado, tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para ter lá, debaixo do braço, a Constituição Federal, o processo penal e também o Estatuto da Advocacia, o Estatuto do Advogado, para estar preparado para dizer, meu cliente a partir de agora não fala mais nada. Perfeito? Vamos agora para a questão da prisão em flagrante. Acontece muito, pessoal, acontece muito de você ser chamado de madrugada, para quem trabalha com plantão como advogado, ou então a família liga, o namorado, a namorada, o pai, a tia, o primo liga para você desesperado, fala, doutor, acabou de ser preso fulano, pelo amor de Deus, vem aqui na delegacia acompanhar, meu filho tá preso, fulano tá preso, preciso ir até lá. Você sai correndo desesperado, pega seu carro, vai até a delegacia, de novo, muito cordialmente, vai se apresentar como advogado, isso é fundamental também, já se apresente, dê lá a boa tarde, bom dia, boa noite a quem estiver de frente no plantão, já se apresente como advogado, apresente a sua carteira da ordem, já deixando a pessoa ciente que ali se trata de um profissional do direito que vai acompanhar os fatos e tenta ter acesso também às informações preliminares. E acontece muito de você chegar numa delegacia, seja lá da Polícia Federal, seja ela da Polícia Civil, e a pessoa que está responsável lá, o carcereiro, ou às vezes o delegado, às vezes o escrivão, fala assim, olha doutor, não vai conseguir falar com o seu cliente agora, porque nós estamos iniciando aqui algumas tratativas do inquérito para pegar algumas informações. Você fala, negativo, desculpa, com todo respeito às suas tratativas, eu quero ter acesso ao meu cliente. Ah, mas aqui na minha delegacia o senhor não faz isso. Com todo respeito, a delegacia não é sua. E não precisa nem dizer isso a ele, né? Só dizendo aqui para que a gente possa ter uma situação mais colocada de como é na vida prática. Acontece muito do delegado falar isso aqui na minha delegacia. Não é sua delegacia, com todo respeito ao colega delegado. E volto a dizer que isso são exceções, tá? São exceções. Ele fala, mas aqui não fala com o cliente. Se o senhor quiser falar com o cliente, vai ser só na hora do depoimento dele. Não, também está lá no estatuto, você tem direito de conversar com o seu cliente reservadamente, antes de qualquer situação que ele venha depor. Então, é fundamental que você
assim que for para a delegacia, assim que você tiver conhecimento, falar com a autoridade, falar lá com o escrivão que está com um caso de imediato, pedir acesso ao seu cliente. E quando lhe for negado, de novo, utilize-se do estatuto da OAB. Fala, ó, tá aqui, artigo 7º também, nas prerrogativas, eu tenho o direito de falar com o meu cliente de forma reservada, eu quero ir até lá. Aí que acontece muito, você vai caminhando até onde está o seu cliente, em regra estão lá na carceragem pequenininha da delegacia, bem pequena, em regra as delegacias têm lá uma salinha que eles colocam como carceragem, lá fechada, e você vai até lá e o escrivão fica do seu lado, o investigador fica do seu lado. E você não quer que ele escute o que você vai conversar com o seu cliente, porque às vezes seu cliente vai confessar ou não vai confessar, ou vai falar para você algo importante. Você pode pedir para que ele não fique naquela localidade. Aí ele vai falar para você assim, olha, é pela sua segurança, doutor. Veja, é pela sua segurança, eu também concordo que você tem que tomar essas cautelas. Mas se ele está dentro do cárcere, se ele está lá fechado, com uma grade fechada, com certeza você está seguro. Então, o escrivão, o investigador não precisa ficar ali do seu lado como um dois de pau segurando uma vela para que você converse com o seu cliente. Você pode pedir, claro, educadamente ao escrivão, ao investigador, ao carcereiro, que ele te deixe reservadamente com o seu cliente para que você possa conversar. Você conversando com o seu cliente, você passa a ter ideia do que aconteceu, e aí então você passa a entender momentaneamente os fatos, e aí você pode acompanhar melhor a oitiva dele na hora que ele for ser ouvido. Em regra, o que acontece muito aí tem que tomar muito cuidado também com isso. Quando te chamam para um flagrante, você vai, às vezes você está longe, quando você chega lá, o depoimento do seu cliente já foi feito. Você chega lá só para assinar a nota de culpa, o seu cliente está lá só para assinar a nota de culpa, o diretor fala, doutor, já ouvimos, já aconteceu, já rodou. Você pode ter acesso àquele depoimento e você pode pedir para o delegado naquele momento, falar assim, tudo bem, doutor, pode constar esse primeiro depoimento e eu quero que meu cliente seja ouvido de novo, ou então você pode pedir novas diligências naquele momento. Ou até mesmo num caso que não é do flagrante, mas é, por exemplo, no fato de você ter o seu cliente intimado para comparecer na delegacia. Você tem lá o seu cliente, ele fala, mas tem fulano que é testemunha. E o delegado não intimou, o delegado não chamou, o delegado não mencionou isso no inquérito. Você pode peticionar para o delegado, pode requerer ao delegado que ele escute determinada testemunha. Se ele falar assim, eu não vou escutar essa testemunha. Veja, quem preside o inquérito, de fato, é o delegado e quem vai ouvir as testemunhas é ele. Mas esse cerceamento de defesa vai ajudar você lá na frente, se não ouvir quem você pediu para ouvir, uma nulidade processual. Porque o princípio da ampla defesa ele é fundamental no inquérito. Mesmo que alguns autores colocam lá que a questão é mitigada, que se fala de mitigação no inquérito, porque o inquérito é inquisitivo e que você não teria tantos direitos de fazer pedidos no inquérito, mesmo assim é interessante você fazer os pedidos que você acha importante. Por que eu digo isso para vocês? Porque algumas provas se precluem no tempo. A preclusão da prova, se perder no tempo essas provas, vai ser favorável ao seu cliente lá na frente. E você vai falar, olha, eu até pedi para que fosse ouvido tal pessoa, eu pedi para que fosse feito tal diligência lá no dia para o delegado, fiz o requerimento, ele não o fez, agora nós não vamos conseguir fazer, e aí vamos cair no princípio da dúvida sobre se meu cliente é inocente ou não, e na dúvida se beneficia o réu. E com isso se pode discutir nulidade e questões de determinação de provas, da ampla defesa num processo e a verdade real, o princípio da verdade real. Percebeu como é importante você também entender bastante sobre o próprio direito material, direito constitucional e questões principiológicas quando você vai atuar no direito penal? Esse também é outra dica. Então, falando um pouco agora sobre o que aconteceu comigo quando eu iniciei a carreira, vou tentar fazer esse vídeo não ficar tão longo, já está ficando, eu sei que nós combinamos a fazer vídeos de no máximo 20 minutos, vou tentar resumir essa história. Quando eu comecei a advogar na área criminal, um dos primeiros casos que eu tive de acompanhar em delegacia, meu cliente chega no meu escritório, me entrega uma cartinha pequenininha dizendo, doutor, me deixaram essa carta lá na minha casa, não sei nem do que se trata. Aí tava lá, delegacia tal, compareça fulano de tal na delegacia para prestar esclarecimentos. Eu
vesti meu terno, fiquei todo arrumado, bem portado para ir até a delegacia com o meu cliente. Cometi o grande erro de não ir antes para saber do que se tratava. Falei para o meu cliente, não se preocupa, vamos lá, eu vou com você, nós vamos resolver essa parada juntos, vamos entender o que aconteceu. Quando eu cheguei na delegacia, isso primeiro caso da minha vida, como acompanhar um cliente na delegacia. Chegamos na delegacia, apresentamos o papel lá pro escrivão, o escrivão falou, doutor, traz seu cliente aqui, por favor, senta aqui nessa sala, o senhor quer um copo d'água? Eu sentei, me senti confortável, meu cliente também se sentiu confortável naquele momento. O delegado chega na sala e fala para mim, doutor, tudo bem? Boa tarde, vou pedir para o seu cliente tirar os cardaços e o cinto. Eu falei, meu Deus, cardápio, cinto? Mas por que, doutor? O cliente começou a me olhar de forma estranha, começou a ficar vermelho. O delegado falou, ó, nós temos aqui um mandado de prisão contra o seu cliente, de um processo que ele tem, nós vamos cumprir aqui o mandado, já que ele veio espontaneamente ser acompanhado pelo próprio advogado, nós vamos contar até que ele veio espontaneamente, mas nós vamos recluí-lo à prisão para cumprir o mandado de prisão. Então, por favor, tire o cardaço aqui e o cinto que nós vamos levá-lo para carceragem. O cliente ficou vermelho, começou a ficar esbaferido, eu quase infarto naquela hora, porque não sabia o que fazer, aquela cena desesperadora, comecei a ficar branco, quase entro em colapso. Conseguia tomar um copo d'água com muito esforço. Voltei a si, peguei as cópias do documento que o delegado tinha feito lá, a prisão do meu cliente, corri para o escritório, puxei o processo, fiz lá, na época era tudo físico, não tinha ainda processo eletrônico como tem hoje. Peguei, fui no fórum, puxei tudo, fiz todo o pedido de revogação da prisão, era uma preventiva na situação, uma prisão preventiva naquele ato. Fiz o pedido de revogação, protocolei com o juiz, conversei com o juiz e meu cliente acabou saindo praticamente muito perto da sua prisão. Foi assim, questão de um dia e pouco, o juiz já tinha revogado a prisão dele. Então, fica aí a dica, não leve seu cliente, vá lá, veja o que é, porque se tratar de uma prisão, você pode ter tempo hábil para tentar um habeas corpus, para tentar uma revogação de uma preventiva, seja qual for a medida cabível que você vai ter que sustentar isso no juízo ou no tribunal. Você tem tempo hábil para tentar reverter essa situação. Então também é uma dica de você não levar o seu cliente na delegacia, como eu levei no meu primeiro caso, e meu cliente ficou preso naquele dia, mas graças a Deus eu consegui reverter com o pedido de revogação da prisão preventiva. Perfeito, pessoal? Fica essas dicas que são importantíssimas na hora de você tratar na delegacia. Depois eu tento falar mais um pouco também de algumas dicas relacionadas a específicos crimes, crimes federais, crimes econômicos, o que se pergunta mais, o que o delegado tenta entender mais, a questão das provas a serem colocadas, que é importante você também saber para que você conduza melhor lá na frente um processo penal, porque teve base muito boa no inquérito policial. Perfeito? Fica aqui as minhas dicas sobre como atuar na delegacia da Polícia Civil e na Polícia Federal. Também vou deixar esse vídeo, como eu já falei, lá no Instagram, aqui no Instagram, lá no YouTube e também no meu canal no Facebook, perfeito? Curta a minha página no Facebook, se inscreva lá no canal do YouTube e curta esse vídeo aqui, dando essa força pra gente no Instagram, perfeito? Muito obrigado, pessoal, até a próxima e o próximo vídeo falando sobre dicas de como advogar com sucesso e como ter uma carreira bacana no direito.